Imaginemos a seguinte cena, tá? De um lado, a gente tem os motores gráficos mais avançados já construídos pela humanidade. Aqueles que custam bilhões, né? Exato. Supercomputadores que, olha, são capazes de renderizar galáxias inteiras. Texturas hiperrealistas, orçamentos da indústria do entretenimento que ultrapassam o PIB de países pequenos. Sim, coisas absurdas. E do outro lado, a gente tem uma folha de papel em branco, um lápis com a ponta meio gasta e um punhado de pedaços de plástico com formatos geométricos meio bizarros. Ah, os bons e velhos dados multifacetados. Pois é. O senso comum diria que é uma luta completamente injusta, não é? Totalmente. Mas, por incrível que pareça, essa folha de papel e esses pedaços de plástico numerados não só competem de igual para igual, como, na verdade, eles criaram a fundação de quase tudo que a gente consome na cultura pop hoje. É muito louco pensar nisso. É a imaginação crua simplesmente sequestrando a tecnologia de ponta. É impressionante. Mas no nosso mergulho profundo de hoje, a nossa missão é exatamente essa. Desvendar essa mágica. Isso. Entender como um hobby que era restrito a porões, a garagens, escapou para o mundo e virou a linguagem universal dos videogames, da literatura fantástica, dos animes e de todo o imaginário global. E moldou gerações inteiras no processo. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. Como é que rolar dados e, sei lá, fingir ser um elfo numa floresta imaginária acabou ditando as regras de franquias bilionárias e gerando essa nossa obsessão moderna por fantasia medieval? Olha, eu diria que o primeiro passo para decifrar esse fenômeno é a gente reavaliar o que a própria sigla significa, sabe? RPG, no caso. Exato, o role-playing game. Porque, sinceramente, o RPG sofre de um problema crônico de marketing, na própria nomenclatura. Como assim? Acha que a palavra jogo atrapalha? Muito. A palavra jogo é extremamente limitante, porque quando a gente fala de RPG, estamos lidando com uma tecnologia de narrativa, entende? Uma tecnologia humana, no caso. Perfeito. É um exercício coletivo de interpretação, de improviso, que roda exclusivamente no hardware mais poderoso que existe, que é o nosso cérebro. O gráfico mental é sempre imbatível. E quando um grupo senta em volta de uma mesa, ocorre uma transição psicológica muito profunda ali. Quem está jogando abandona totalmente aquela postura de espectador passivo. Aquele que só senta no cinema e recebe a história mastigada. Isso mesmo, a pessoa assume a agência de um protagonista num mundo que está sendo, renderizado em tempo real pelas palavras de outra pessoa. O famoso mestre, né? Exato. A ação não está num tabuleiro físico. O tabuleiro é só uma âncora visual, sabe? O evento real acontece no teatro da mente coletiva de todo mundo que está na mesa. Eu confesso que, quando eu fui tentar entender a origem disso tudo, para a nossa análise de hoje, eu fiquei muito surpreso. Eu tinha uma imagem muito clara na minha cabeça, uma certeza absoluta. De que tinha nascido com fãs de Senhor dos Anéis. Exatamente isso. Eu tinha certeza que o RPG tinha nascido em fã-clubes do J.R.R. Tolkien. Eu imaginava o pessoal lá nos anos 60 lendo os livros e decidindo atuar como Gandalf. É o que quase todo mundo pensa, na verdade. Mas a origem é completamente diferente, né? E muito menos mística, digamos assim. Tem a ver com trincheiras, com táticas militares e soldadinhos de chumbo. Sim, a raiz é super analítica. Como que a gente vai de simulações de batalhas históricas reais para, lutar contra dragões cuspidores de fogo? Bom, a linha evolutiva é surpreendente justamente por ser tão fria no começo, sabe? O marco inicial documentado leva a gente lá para 1913. Nossa, faz tempo. Muito tempo. Com uma publicação chamada Little Wars. E o autor era ninguém menos que o H.G. Wells. Peraí, o H.G. Wells de A Guerra dos Mundos? Ele mesmo. Ele estabeleceu um conjunto de regras matemáticas para que adultos pudessem usar aqueles soldadinhos de chumbo não como brinquedos, mas como ferramentas. Ferramentas para quê, exatamente? Para simular manobras militares e estratégias de infantaria no tapete da sala. Era uma coisa super séria. Caramba, o cara criou o primeiro wargame comercial. E daí, décadas depois, já nos anos 50, essa prática de wargames migrou para os Estados Unidos, mas focada num nível de precisão absurdo. Tipo, recriar batalhas da Segunda Guerra. Batalhas como Waterloo, coisas do tipo. Eles consideravam a logística de batalhões inteiros, o moral das tropas, o tipo de terreno, a linha de suprimentos. Era um exercício de macrogerenciamento gigantesco. Então, é quase como se,
Sabe quando a gente abre o Google Maps e tá naquela visão de satélite, olhando para os países bem de cima? Sei, sei. Esses wargames originais eram tipo um mapa visto do espaço. Você movia blocos inteiros, milhares de soldados de uma vez. A abstração era enorme. Você era um general intocável. Mas aí, nos anos 70, entram os caras que mudaram tudo. O Gary Gygax e o Dave Arneson. Eles criaram aquele sistema de combate medieval chamado Chainmail, certo? Exatamente. E aí vem a grande revolução. Pois é, a grande sacada do Arneson com um cenário chamado Blackmore foi pegar aquele bonequinho amarelo do Google Maps e soltar no meio da rua. Um zoom máximo direto para o Street View. Uma mudança de perspectiva radical. Sim. Em vez de comandar 1000 lanceiros, a pessoa passava a controlar apenas um indivíduo. Um cara com um nome e uma espada, explorando o porão escuro de um castelo. O que é fascinante aqui é o impacto psicológico dessa mudança de escala. Porque, olha, ao transferir o foco do macro para o micro, o Arneson introduziu duas coisas vitais: a empatia e a mortalidade. Porque agora é pessoal, né? Exato. Perder um batalhão de papelão no flanco esquerdo de um mapa é só uma estatística, é matemática. Mas ver o seu personagem, que você nomeou, que você criou, cair numa armadilha de espinhos, isso gera uma tensão emocional genuína. Você sente a perda ali na mesa. Sim. E para sustentar essa tensão ao longo de várias sessões, surgiu a mecânica mais revolucionária do entretenimento moderno, a progressão. O famoso subir de nível. Isso. A ideia é de que, se aquele indivíduo sobreviver à masmorra horrível, ele aprende com a experiência, ele fica mais resistente, mais rápido. Nasce aí o conceito de acumular experiência e upar. E como o Gygax era fanático por fantasia pulp e literatura medieval, eles simplesmente juntaram essa mecânica de progressão com elfos, magias e monstros. A receita perfeita. Mas olha, o que me quebrou totalmente pesquisando para a análise de hoje foi descobrir os bastidores da criação visual desse universo. As miniaturas, né? É hilário. É surreal, porque hoje a gente tem essas miniaturas perfeitas, impressas em 3D, com texturas de escamas de qualquer criatura imaginável. Sim, a indústria produz obras de arte de plástico hoje em dia. Mas naquela época, nos anos 70, a indústria de brinquedos não fabricava goblins ou orcs. Não existia mercado para isso. Então o Gygax improvisava com o que encontrava na prateleira de lojinhas baratas. Era pura gambiarra. Muito. Eles pegavam bonecos de plástico de nativos americanos, sabe aqueles de faroeste? Pintavam tudo de roxo e diziam para a mesa: olha, a partir de hoje, isso aqui é um troll. Imagina a cena. E fica melhor. Dinossauros de plástico vagabundos, com asas de papelão coladas, viravam os dragões vermelhos. E a minha parte favorita de todas, Lá vem. o temível Balrog, aquele demônio gigante de sombras e chamas do Tolkien. Sabe o que eles usaram para representar ele? O urso. Uma preguiça gigante de brinquedo pintada de preto. Cara, eu não consigo parar de rir imaginando o terror de um grupo de heróis correndo de uma preguiça letal de 30 centímetros no meio da mesa. Mas isso ilustra perfeitamente a premissa central daquela época, né? A gambiarra material exigia que a narrativa compensasse a limitação do plástico. Você tinha que fazer um esforço para ter medo. Exatamente. A imaginação dos participantes tinha que trabalhar em dobro. Você tinha que olhar para um dinossauro com fita adesiva e sentir o pavor de um dragão cuspindo fogo. A mecânica de regras dava o peso da realidade e a imaginação preenchia toda a estética que faltava. E por falar nas regras dessa realidade fantástica, tem algo que sempre me incomodou muito, e é um fenômeno que a gente vê em quase toda obra de fantasia, que é a chamada estase medieval. Ah, o famoso relógio quebrado da história da fantasia. É um paradoxo total. Pensa bem, o mundo de fantasia tem tipo 10 mil anos de história documentada nas lendas. Impérios antigos, eras perdidas. Isso. E mesmo assim, as sociedades continuam andando a cavalo, forjando espadas na mesma bigorna e iluminando castelos de pedra com tochas esfumaçadas. É verdade. Mas espera aí. Se existem humanos lá, e humanos são criaturas naturalmente inventivas e muitas vezes super paranoicas,
Se tem um mago no reino vizinho que pode soltar bolas de fogo gigantes, a reação humana natural não seria inventar a pólvora? Uma corrida armamentista clássica. Exato, inventar um canhão, um rifle de precisão para se defender do mago. Por que todo mundo nesses universos simplesmente aceita viver no século XII para sempre? O progresso para de propósito. Olha, a supressão do progresso tecnológico nesses mundos tem lógicas estruturais muito bem definidas se a gente analisar a economia deles. Faz sentido economicamente. Faz. Porque a magia, por definição, anula a pressão evolutiva. A tecnologia no nosso mundo real nasce da escassez, do frio, da distância, da fome. A necessidade é a mãe da invenção. Exato. Nós inventamos o trator porque o trabalho braçal de arar a terra é ineficiente e exaustivo. Mas pensa bem, se um clérigo pode purificar a água do rio com um toque, ou se um feitiço de nível baixo pode arar um campo inteiro magicamente, o incentivo simplesmente desaparece. Ah, entendi. Ninguém vai investir gerações em pesquisa sobre motores a combustão se você pode só conjurar o fogo. Perfeito! A magia vira uma conveniência que atrofia a necessidade humana de inovar. Além disso, a gente tem que olhar para as estruturas de poder. As guildas, os reis elfos e tal. Isso. Guildas de arquimagos ou raças de vida ultralonga como os elfos exercem um papel de monopólio, porque o progresso científico é, na sua essência, um agente democratizador. A tecnologia nivela o jogo. Muito. Uma arma de fogo, por exemplo, permite que um camponês que treinou por uma semana derrote um cavaleiro de elite ou um mago que treinou por 20 anos. Portanto, os detentores do poder mágico têm um interesse de sobrevivência brutal em suprimir qualquer revolução industrial. Eles não querem perder o controle do mundo. Nunca. Manter o mundo no formato medieval é garantir que quem tem magia continua no topo da pirâmide alimentar. Nossa, isso é brilhante. O que nos leva a um contraste brutal entre o mundo que o RPG constrói e a base histórica que ele finge usar de inspiração. Porque é tudo muito romantizado, né? Demais! A gente tem essa visão mágica das tavernas. Aquela coisa super calorosa, o bardo tocando um alaúde no canto, a lareira quentinha, um ensopado de carne cheiroso. Um ambiente super aconchegante. Mas a verdadeira Idade Média era um pesadelo visceral. Primeiro, a questão da escuridão. Sem iluminação artificial, uma noite sem lua na Europa medieval era um breu completo e absoluto. A escuridão era uma presença física, quase. Sim. O medo de lobisomens ou espíritos não era historinha infantil para dormir. Era um pânico real de quem simplesmente não enxergava um palmo à frente do nariz quando o sol se punha. E tem mais, o famoso ensopado perpétuo das tavernas. Eu adoro esse detalhe culinário terrível. Não era um prato gourmet, era literalmente um caldeirão que ficava no fogo da lareira por semanas ou meses a fio, onde eles jogavam qualquer resto de caça duvidosa e raiz velha que achassem para não estragar. Se conectarmos isso a um panorama maior, o choque de realidade se agrava ainda mais nas condições de higiene e privacidade que simplesmente não existiam no conceito moderno que a gente tem. Privacidade zero, né? Nenhuma. Uma hospedagem na beira da estrada não oferecia quartos individuais, limpinhos com chave na porta. O padrão, na verdade, era uma cama comunal gigante feita de palha. Todo mundo junto. E onde o viajante precisava se amontoar com 5 ou 6 estranhos completos apenas para não morrer de hipotermia durante o rigoroso inverno europeu. Dividindo cobertores com quem você nunca viu. E ratos circulavam livremente no chão de terra batida e, claro, os dejetos noturnos daquelas 6 pessoas eram mantidos em penicos bem debaixo da mesma cama onde eles dormiam para serem arremessados pela janela nas ruas na manhã seguinte. Credo, era uma bomba biológica. Era uma luta diária contra infecções crônicas que a medicina da época jurava que eram causadas por maus ares. E é aí que o filtro mágico da ficção opera o seu grande milagre, não é? O RPG faz uma higienização cirúrgica da história. A gente pega só a estética grandiosa. A gente pega os castelos de pedra, a honra do combate corpo a corpo, o mistério das florestas antigas. E tira a parte que mata de nojo. Exato. A gente joga fora a disenteria, o frio de arrancar os dedos do pé e a praga bubônica. A gente quer o medievalismo, mas com o conforto do ar-condicionado.
Sem dúvida. Mas isso me faz pensar bastante na motivação moderna de quem joga. Porque pensa bem, para quem acompanha a gente agora, para quem nos ouve enquanto vai para o trabalho ou enquanto lida com as obrigações pesadas do dia a dia, a vida adulta é exaustiva. Cansativa demais. Por que alguém decidiria gastar 4, 6, às vezes 12 horas de um fim de semana inteiro sentado em volta de uma mesa, consumindo salgadinho e simulando matemática num pedaço de papel rasurado? A resposta profunda para isso mora no conceito de escapismo, sabe? Mas é muito importante a gente desvencilhar essa palavra do seu estigma pejorativo clássico. Aquela ideia de que o nerd está só fugindo da vida real porque não aguenta ela. Exatamente. Não se trata de uma fuga covarde da realidade de jeito nenhum, mas sim de uma busca desesperada por agência. A realidade contemporânea é caracterizada por sistemas opacos e muito injustos. Sistemas que a gente não controla. Sim. Na nossa rotina diária, o esforço raramente tem uma correlação direta com recompensa. Crises econômicas globais, inflação subindo, burocracia corporativa sem fim e ansiedade são problemas invisíveis e sistêmicos. Não tem um rosto para você bater. Exato. Não há como sacar uma espada e cortar a inflação ao meio, por mais que a gente queira. Seria ótimo. Mas a mesa de RPG oferece um microcosmo onde a causalidade funciona de forma perfeita e clara. O monstro lá no fim da masmorra é o caos do mundo materializado. Ele pode ser aterrorizante, ele pode cuspir fogo, mas olha a diferença. Ele possui uma armadura contável e um número exato de pontos de vida. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque no jogo, se eu enfrentar esse monstro de frente, usando as habilidades certas e cooperando com meus amigos na mesa, eu tenho a garantia matemática de que, no final do combate, o monstro cai, eu recebo o tesouro e eu me torno uma versão melhorada de mim mesmo. A famosa barra de experiência enche. Isso. É a jornada do herói validada matematicamente. O RPG não é a pessoa se escondendo de quem ela é, mas sim ela exercendo uma liberdade de impacto que o trânsito engarrafado das 6 da tarde e as planilhas de Excel simplesmente não permitem. O mundo ali responde às suas ações. E responde com precisão. E essa clareza de recompensa e progressão que você mencionou é um loop de dopamina tão eficiente que rapidamente ultrapassou as mesas de madeira de antigamente e pavimentou toda a infraestrutura do entretenimento digital que dominou o planeta hoje. Sem dúvida nenhuma. As regras inventadas lá atrás para resolver combates com aquelas miniaturas de plástico viraram a base algorítmica da indústria multibilionária de videogames. Totalmente. Porque se a gente destrinchar qualquer colosso da indústria de games hoje em dia, pega o World of Warcraft, pega Skyrim, The Witcher, ou até jogos que nem são de fantasia medieval, tipo um RPG de ficção científica. Sim, Cyberpunk, Mass Effect. A base tá lá. A espinha dorsal deles é, sem tirar nem pôr, a invenção daquele pessoal lá dos anos 70. A ideia central de acumular pontos de experiência, aquele aviso brilhante e viciante na tela de Level Up. A distribuição de atributos em árvores de habilidades gigantescas. O planejamento do personagem. E até a divisão sociológica dos arquétipos na equipe. Tem sempre o guerreiro grandão que absorve o dano, o clérigo frágil que fica curando atrás, o mago que dá muito dano mas morre com tapa. Essas coisas não são leis da natureza. São mecânicas de papel e caneta que foram automatizadas pelos processadores modernos. E o impacto cultural disso é tamanho que essa estrutura que você descreveu se transformou num atalho cognitivo instantâneo para o público do mundo inteiro. Como assim? Um atalho? Uma linguagem franca do entretenimento, entende? Se qualquer roteirista ou narrador disser apenas a frase uma elfa arqueira, um anão guerreiro e um humano de manto azul entram numa taverna cheia em busca de uma missão, a imagem já vem na cabeça. Instantaneamente. O cérebro de qualquer ouvinte ou espectador, independentemente de onde essa pessoa viva no globo, instantaneamente codifica a dinâmica de poder do grupo, as personalidades que se espera de cada um e até o tipo de conflito cômico ou tenso que vai surgir ali.
A audiência já entende a semântica daquele mundo, sem que o autor precise gastar 30 páginas só explicando as leis da física e da magia do lugar. A fundação tá tão incrustada no nosso cérebro que economiza tempo de roteiro. E eu diria que a prova definitiva de que essa linguagem da RPG dominou o mundo é olhar para o Oriente. O fenômeno no Japão, né? Exato. Porque a gente tem essa mania de achar que RPG de mesa, fantasia, com elfos, é uma coisa muito ocidental. Mas a forma absurda como a cultura japonesa absorveu isso e transformou no próprio folclore pop deles é fascinante. O processo de aculturação oriental desse sistema de regras produziu resultados que simplesmente redefiniram o mercado asiático inteiro. E o exemplo mais clássico de todos que consolidou essa ponte de vez foi a obra Record of Lodoss War. Que é um clássico absoluto dos animes de fantasia. É o pai de muitos. E para quem nos acompanha ter uma ideia da permeabilidade entre o formato analógico e a mídia de massa, os romances originais e o anime de Lodoss originaram-se literalmente das anotações das sessões reais de Dungeons and Dragons que os autores jogaram em casa. Peraí, os caras jogaram uma campanha com os amigos, anotaram tudo e venderam como livro? Todas as prateleiras de mangás e os serviços de streaming, né? O famoso Isekai. O rolo compressor da indústria de animes atuais. Para quem não está tão familiarizado com o termo, o Isekai é aquele formato narrativo onde uma pessoa comum do nosso mundo real, geralmente alguém super exausto de trabalhar num escritório corporativo ou esgotado da escola. A pessoa morre repentinamente, tipo num acidente, e reencarna magicamente num outro mundo de fantasia. Geralmente cheio de magia e perigos. Sim, mas o detalhe genial, a grande virada, é que eles não reencarnam num mundo mitológico, caótico e sem regras. Eles reencarnam num mundo onde as regras do RPG dos anos 70 são as leis absolutas do lugar. É a gamificação do universo. Exato. Em animes como Tensei Shitara Slime Data Ken, o protagonista reencarna como uma simples gosma, o monstro mais fraco do jogo. Mas ele interage com a realidade através de uma interface de sistema flutuante na frente dele, avaliando pontos de mana, medindo habilidades passivas e calculando os níveis de perigo de cada inimigo matematicamente. É como se o tecido da realidade tivesse um painel de controle do Windows. E isso levanta uma questão importante, sabe? A aceitação tão massiva dessa premissa bastante específica lá no Japão revela muito sobre as dores da sociedade contemporânea deles. Como assim? Tem uma conexão psicológica social aí? Muito profunda. O Japão possui uma ética de trabalho histórica que é extremamente rígida, né? E estruturas corporativas super verticais, onde o esforço monumental de um indivíduo comum muitas vezes se dissolve sem nenhum reconhecimento financeiro ou moral, claro. A pessoa trabalha até a exaustão e continua no mesmo degrau. Caramba, a estagnação? Exato. E o grande escapismo do Isekai mora na fantasia da meritocracia absoluta. Pensa comigo, o indivíduo que era só mais uma engrenagem reencarna numa dimensão onde uma vida de dedicação garante, numericamente, que ele vai evoluir do nível 1 para o nível 100. Se ele matar 100 goblins, ele sobe de nível. Ponto. A ordem implacável das regras do joguinho se torna o antídoto reconfortante para a imprevisibilidade torturante de um sistema econômico real que está estagnado. É o controle matemático que falta na vida adulta real, entregue de bandeja para o protagonista. E para o espectador, claro. Mas os criadores asiáticos são muito rápidos. E eles logo começaram a perceber que ficar só repetindo essa mesma fórmula de o herói fica mais forte, matar o Lorde das Trevas no final, estava ficando cansativo. Uma hora satura. E aí começaram as desconstruções. E de formas absolutamente geniais, viu? Eles começaram a dissecar as partes ridículas do próprio RPG. O meu exemplo favorito de todos atualmente é Delicious in Dungeon, ou Dungeon Mesh. Maravilhoso. A fusão do RPG com a culinária extrema. É isso mesmo. É uma mistura insana de gastronomia com biologia de monstros. A premissa da obra parte de uma pergunta logística muito real, mas que todo mundo que joga sempre ignorou. Pensa comigo. Descer e explorar um buraco subterrâneo gigante cheio de andares, na vida real, seria logisticamente impossível? Seria um pesadelo logístico. Muito. Como um grupo de 4 pessoas carrega meses de suprimentos alimentares, panelas e água limpa nas costas, enquanto luta fisicamente contra monstros enormes.
O peso quebra qualquer coluna. A matemática do suprimento não fecha. Não fecha. E a solução genial que a história apresenta é tipo, já que a gente não pode levar comida de casa, eles decidem aplicar conhecimentos práticos de ecologia aos monstros da masmorra e começam a cozinhar os próprios inimigos derrotados para não morrerem de fome. A famosa dieta do aventureiro extremo. Isso. Eles avaliam de verdade a anatomia muscular de um basilisco gigante ou a composição química de um limo ácido venenoso, tudo para descobrir como você consegue fatiar, purificar e temperar aquilo para virar um jantar decente. É uma desconstrução biológica fantástica do que seriam os monstros. Em contraste absoluto com esse tipo de humor logístico do Dungeon Mesh, nós temos as desconstruções que são focadas na brutalidade tática, né? O maior exemplo sendo Goblin Slayer. Isso é pesado, muito denso. Muito. O RPG tradicional frequentemente trata os monstros de nível baixo como um mero aquecimento, quase uma piada. Goblins e ratos gigantes são vistos como obstáculos bobos para os heróis iniciantes ganharem lá seus primeiros pontinhos de experiência antes de irem salvar a princesa. São sacos de pancada fofinhos de tutorial. Mas a subversão que o Goblin Slayer faz é retirar completamente toda a aura de grandiosidade heróica e colorida da aventura e passar a tratar as masmorras como ambientes de guerrilha e puro terror de sobrevivência. Vira um filme de guerra claustrofóbico. Sim. A obra mostra de um jeito visceral que, sem um preparo tático absurdo, sem estratégia e paranoia constante, até a criatura que é estatisticamente a mais fraca do livro de regras representa uma ameaça horrível e mortal. Transforma a rotina de um aventureiro de baixo escalão não numa aventura romântica e brilhante, mas num trabalho letal, sombrio e sujo de extermínio de pragas do esgoto. O glamour vai pro ralo. E olha, do outro lado desse espectro emocional das desconstruções, nós temos o que eu considero pura arte introspectiva, que é o anime Frieren. Uma obra-prima melancólica. É uma obra que, honestamente, se você parar para assistir, parte o coração. Porque a série começa a história dela de forma muito inusitada. Ela começa exatamente no ponto exato em que os créditos finais estariam subindo em qualquer videogame de RPG normal. O pós-jogo. Exato. O grupo de heróis clássico acabou de derrotar o vilão supremo, eles terminam a grande missão, salvam o mundo, voltam para a capital para serem coroados e a história avança no tempo. Só que o detalhe é, esse grupo de 4 pessoas tinha humanos e uma feiticeira elfa. E as percepções de tempo dessas raças não batem. De jeito nenhum. Para elfa imortal, uma jornada exaustiva de 10 anos caminhando não passou de uma viagem rapidinha de final de semana na percepção mental dela. A série inteira se dedica a explorar temas pesadíssimos, como o luto crônico, a percepção dilatada do tempo e a efemeridade das conexões. Porque, para ela, todos os companheiros morrem num piscar de olhos, né? Sim. Como essa personagem, que é basicamente quase imortal, lida com o envelhecimento natural das pessoas que ela ama e a inevitável morte dos amigos mortais que sobraram do grupo. É tudo sobre o vazio imenso que fica quando o grande jogo acaba e você não tem mais missões. Explora de um jeito lindo a melancolia de ficar colecionando memórias enquanto todo mundo ao seu redor vai desaparecendo lentamente por causa da velhice. Mas nota que essa flexibilidade narrativa extraordinária, quer dizer, indo da ecologia humorística ao terror de guerrilha sombrio e depois chegando no luto filosófico sobre o tempo, tudo isso é possível apenas porque aquela fundação analógica original da RPG é, por design, infinita. É uma tela em branco mecânica, né? Nenhuma dessas obras complexas faria sentido culturalmente se aqueles códigos de mesa não tivessem, estabelecido um terreno linguístico e emocional comum para o público no mundo todo. Plantou a semente. Que, ironicamente, nos força a dar um passo atrás e voltar ao princípio analógico de tudo isso. A dinâmica nua, crua e física das pessoas ao redor de uma mesa de jogo. O caos absurdamente bem organizado da interação social ao vivo e da imprevisibilidade tátil. É a volta triunfal para o peso daquele poliedro plástico de 20 faces. O dado. Porque o dado é o verdadeiro juiz final e irrefutável do destino nessas mesas. Ele é o agente do caos matemático puro, totalmente cego à vontade heróica de quem está jogando.
Ele não se importa com seus sentimentos. Não mesmo. Você pode criar o discurso diplomático mais bem escrito e emocionante da história da mesa para convencer um rei tirano a parar uma guerra brutal, mas se o dado capotando lá na mesa cair no número 1 de 20, amigo, acabou. O rei te entende tudo errado, acha que você ofendeu a rainha profundamente e o seu herói brilhante acaba preso na masmorra úmida. E a história muda completamente. Isso é tragicamente hilário ao mesmo tempo, porque no final das contas, o fracasso catastrófico numa mesa de RPG costuma sempre gerar histórias 1000 vezes mais memoráveis e engraçadas do que um sucesso perfeito onde tudo deu certo. O fracasso humano é o melhor roteirista. E no centro do olho desse furacão todo de variáveis e de dados rolando soltos, quem que tá ali? Tá o Dungeon Master, o nosso querido mestre de jogo. O narrador da história. O grande maestro da loucura. Exato. O narrador que, na minha visão, assume sem dúvidas o papel mais ingrato, exaustivo e, simultaneamente, o mais brilhantemente criativo possível numa dinâmica de entretenimento. E por que você considera a função tão ingrata, coitado do mestre? Pensa bem, é a antítese perfeita do videogame programado e certinho. Um motor de jogo de computador moderno com milhões de dólares de orçamento, ele tem paredes e barreiras invisíveis. Ele simplesmente trava na hora, ele dá erro se o jogador tentar fazer uma maluquice totalmente fora do código-fonte dele. Se você tentar beijar a parede, o boneco só fica correndo contra ela, infinitamente. Sim, mas o narrador humano, ele não pode travar. Ele atua sob pressão como diplomata de egos dos amigos, juiz imparcial de livros de regras densos com 300 páginas, ator de dezenas de sotaques de personagens e, acima de tudo, o cara é um improvisador de emergência de nível teatral altíssimo. Tem que pensar na velocidade da luz. Tem, porque a realidade é que o mestre passa tipo um mês da vida dele desenhando um mapa detalhado de uma fortaleza negra impenetrável e escrevendo o monólogo épico final do grande vilão do universo. Eu já até sei o que vai acontecer. Claro que sabe. Para chegar na hora H e ver o grupo de heróis usar uma magia menor de água de um jeito criativo bizarro, explodir a estrutura da parede lateral da caverna, afogar o vilão acidentalmente, pula todo aquele labirinto minucioso e, por fim, eles decidem que vão adotar o Goblin capanga da entrada, que estava lá só de vigia como um bichinho de estimação do grupo. E assim, eles simplesmente abandonam a missão milionária de salvar o reino inteiro. E o pobre mestre ali, chorando por dentro, rasga as páginas do monólogo dele e fala: "Tá bom, o Goblin agora faz parte do grupo que vocês fazem." É absurdo. É mágico. O nível de empatia radical e de adaptação elástica e imediata que isso exige dos jogadores, isso não encontra paralelos no entretenimento roteirizado de Hollywood ou nos games que rendem bilhões. É lindo. E assim, para a gente encaminhar, então, o que tudo isso significa, afinal de contas. A gente mergulhou nessa jornada enorme, nós percorremos um caminho longo demais, que saiu de homens adultos de terno medindo distâncias de soldadinhos de chumbo com réguas em 1913, a gente passou por preguiças gigantescas de plástico fingindo ser demônios das chamas numa garagem. E como esquecer as tavernas imundas? Sobrevivemos aos penicos escondidos debaixo das camas fétidas da verdadeira Idade Média. Tudo isso para conseguir então entender como essas simples mecânicas de subir de nível redefiniram totalmente o escapismo moderno do adulto. Como ditaram a forma como a gente consome as histórias, né? Isso. E até como ajudaram um país tão distante como o Japão a criar narrativas orientais maravilhosas, tipo animes filosóficos, que questionam o peso do luto temporal ou a ecologia brutal das masmorras. Eu acho que o grande legado aqui é que o RPG transcendeu imensamente aquele velho estereótipo nerd do jogo de nicho para adolescentes antissociais. Ficou muito maior que isso. Ele se converteu pura e simplesmente na mais sofisticada ferramenta de empatia, de narrativa compartilhada ao vivo e de experimentação social que nós temos nas últimas décadas da nossa história cultural. A gente continua tão perdidamente apaixonado por dragões de escamas vermelhas assustadores, por magos exilados em torres altas e por masmorras escuras cheias de armadilhas mortais. Mas não pela estética da coisa em si. Ah, claro. Não é por gostar da arquitetura de pedra antiga. Não. A gente é apaixonado por conta da garantia
que esses elementos medievais carregam na sua essência. A garantia maravilhosa de que não importa qual seja o problema esmagador da vida e de que não importa qual seja o monstro ou o caos terrível do universo, tudo, absolutamente tudo, pode ser compreendido pela mente humana, pode ser fragmentado em estatísticas e números que a gente domina e, mais importante, pode ser vencido de vez se nós tivermos um bom grupo de pessoas leais sentadas conosco que cubram os nossos pontos cegos. É o poder invencível do grupo, do coletivo. Exatamente isso, a jornada acompanhada. Nossa, e sabe que o que você disse agora nos leva diretamente, perfeitamente à nossa provocação de encerramento para quem nos ouve ficar com essa pulga atrás da orelha na semana. Manda bala. Em uma época profundamente marcada e muitas vezes assustadora, uma era ditada pela proliferação incessante da inteligência artificial generativa, que copia tudo, Sim. pelo controle invisível e sufocante que os algoritmos gananciosos exercem nas nossas amizades e interações sociais de hoje, e por essa epidemia triste de um isolamento hiperdigital, onde apenas ficar rolando uma tela infinita com o dedo sozinho num quarto se tornou a nossa principal e solitária forma de consumo do mundo lá fora. Um diagnóstico duro, mas bem real da nossa realidade, infelizmente. Pois é. E no meio disso tudo, talvez, só talvez, exista algo revolucionário e subversivo sobrevivendo nesse antigo hobby analógico. Uma rebelião de papelão e grafite. Exatamente isso. É profundamente e eu diria até dolorosamente poético que o exercício prático de imaginação colaborativa e de empatia mais valioso de que a gente ainda dispõe coletivamente resida justamente na ausência completa de baterias e de telas luminosas. Desligar tudo. O simples ato de sentar presencialmente e fisicamente com algumas pessoas no mesmo ambiente, de desligar as notificações estridentes dos celulares sem medo de ficar de fora, de compartilhar amigavelmente fatias de uma pizza que vai esfriar e de passar horas rolando pedacinhos multifacetados de plástico colorido, tudo apenas pelo simples prazer inestimável de construir e contar uma grande mentira fantástica bem elaborada juntos, usando a voz. Para dar risada de histórias que nunca aconteceram, mas que uniram aquele grupo para sempre. O RPG não é só uma relíquia saudosista de velhos nerds dos anos 70 de jeito nenhum. Ele meio que se tornou sorrateiramente a resistência presencial, tátil e a defesa humana criativa que é absolutamente vital contra a mecanização de tudo. Contra a mecanização estéril da nossa própria criatividade inata humana. Não poderia concordar mais com isso. A tecnologia avança, sim, num ritmo assustador e maravilhoso lá fora todos os dias, mas nada que ela um dia vá conseguir produzir processando silício consegue sequer arranhar ou bater a complexidade genuína de um cérebro livre e motivado, simplesmente brincando com outros cérebros livres ao vivo, sem nenhuma amarra de limitação de código de computador prendendo ninguém. A imaginação não tem barreira invisível. Nem tela de erro fatal. Fica aqui o nosso convite fortíssimo para você e para os seus amigos para a sua próxima grande aventura. E veja, seja essa jornada dentro, num imenso castelo sombrio desenhado à mão livre e com canetinha num papel amassado, ou até mesmo lutando contra os próprios e reais problemas complexos do nosso complexo mundo moderno. A gente se vê lá na frente. Preparem seus dados, pessoal. Até a nossa próxima imersão. Valeu demais por acompanharem